tem tido aí com a tua esposa, entenda, você não pode lutar contra ela. Irmã, essa luta que você tem tido aí com seu marido, a sua luta não é contra ele. A Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade ou do mal nas regiões celestes. Aí a Bíblia diz como é que nós podemos vencer. Eu estou tentando fazer um resumo. Portanto, tomai toda a armadura. Isso aqui é um detalhe importante que nós temos que entender. Muitos de nós, quando nos convertemos, ou dizemos que estamos convertidos, queremos a armadura de Deus, mas queremos só algumas partes. Vem comigo aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14. Aleluia. Ó, volta comigo no 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Alguns estudiosos falam que esse cingir-se... o que é essa armadura aqui? Está fazendo alusão às armaduras que os soldados romanos usavam em batalha. Então, antes da armadura, eles usavam algo do tipo de uma malha grudada em todo o corpo. Amém, igreja? Então, cingindo-vos com a verdade, ou seja, vestir aquela malha, imagine aquela malha sendo a verdade, ou seja, essa verdade envolvendo todo o seu corpo, ou seja, toda a sua vida. Amém, igreja? Detalhe, quem é a verdade? Jesus é o seu caminho, a verdade e a vida. Então, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça. A couraça é aquele tipo peitoral, né, na frente e atrás, que eles usavam, era inclusive desenhado o corpo de um homem ali. Vestindo-vos da couraça da justiça. Como é que nós podemos ter a justificação, senão através do sangue de Jesus, meu irmão? Amém, igreja? Então eu só posso me vestir com essa couraça se eu estiver em Jesus. Amém, igreja? Só posso estar em Jesus se eu estiver verdadeiramente arrependido dos meus pecados. O que é arrependimento, senão uma conversão? Eu estou indo numa direção, estou caminhando numa vida de erro. Quando eu quero, então, decido que eu vou mudar de vida, eu dou meia volta. Não adianta, pastor, minha vida deu um giro de 360 graus. Sabe o que é um giro de 360 graus? A pessoa está indo, ela dá um giro, e ela continua na mesma direção. Então, quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo, mas nós estamos indo numa direção e nós temos que totalmente... O que acontece é muitas vezes a pessoa, ela quer Jesus, ela está indo para lá, ela quer Jesus, aí ela faz isso aqui, ó. Ela não consegue se voltar totalmente, porque lá tem o adultério, que ela não consegue largar. Ali tem a mentira, aqui tem o vício, aqui não tem mais um sei lá o quê. E aí a pessoa anda toda enviesada na vida, em vez de verdadeiramente caminhar para a direção, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E nesse caminhar, meu irmão, nesse caminhar, viver a vida e vida abundante que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Amém, igreja? Amém, amados? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: permita uma volta, um giro de 180 graus na tua vida. Amém, igreja? Não pode nem ser 181, porque daí vai enviesando um pouquinho e vai chegar lá naquele lado de novo. Amém, igreja? 180. Versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, tudo que já está pronto através do evangelho. Versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé. O camarada é destro, a mão direita, ele vai embraçar com o braço esquerdo. Para ele ter na mão direita, o quê? A espada. Espada do quê mesmo? Do Espírito, que é agora eu lhe pergunto, tem como ter um e não ter o outro? Não tem. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela...
pregação da palavra de Deus. Ou seja, pela própria palavra. E se a espada do Espírito é a palavra de Deus, se eu não tenho comunhão com a palavra, ou seja, se você não desenvolver, meu irmão, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, um hábito, para ser um hábito, precisa ser desenvolvido. Aí vamos pensar aqui nós, o que é um hábito? Um hábito é algo que eu costumeiramente faço, ou seja, é algo que eu faço normalmente, isso está no meu cotidiano. Então é o hábito. Entendeu? Amém, amados? Então, o hábito da leitura, a palavra, ele precisa ser desenvolvido. Você não nasce com esse hábito. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, ninguém nasce com o hábito de ler a palavra. Então, quem lê a palavra é porque desenvolveu esse hábito. Amados, não é a igreja, é essa palavra aqui. Essa palavra, nós temos que entender que essa luta que nós vivemos, às vezes dentro de casa, elas não são carnais. Tente pensar agora na luta que você está passando. Pastor, eu quero engravidar. Essa luta espiritual. De repente tem uma irmã aqui dentro, que eu sei que tem um caso, nós estamos orando, e nós vamos ver o testemunho aqui na frente. Porque nós já vimos tantos outros. Porque é algo espiritual. Amém, igreja? Amém mesmo? Quer ver um exemplo disso aqui? Abra sua Bíblia, por favor, bem rapidinho. Já vou pedir para o Tiago me ajudar aqui. Lá em Daniel, capítulo 10, eu gosto muito, quando estou falando sobre batalha espiritual, não tem como deixar este texto de fora. Daniel, capítulo 10, versículo 10, não usei lá em Guaíba ontem, mas estamos usando agora aqui. Diz assim, ó, eis que certa mão me tocou, isso aqui é Daniel falando. Sacudiu-me, Daniel 10, 10. E me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 13, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Isso aqui era um anjo falando com Daniel, amados. E ele estava falando que o príncipe da Pérsia, ou seja, um principado. Amém, igreja? Amém, igreja? Efésios capítulo 6, versículo 12. E sim contra os principados. Isso aqui, amados, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e todas as forças espirituais da maldade ou do mal nas regiões celestes. Isso aqui são categorias, são espécies. O que é uma casta? Dita lá em Marcos capítulo 9. Uma casta, se você pegar o dicionário bíblico de Almeida, uma casta de demônios é uma espécie ou um tipo específico de demônios. Então eles estão espalhados, trabalhando contra você e contra mim, numa hierarquia. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Então uma destas, o príncipe da Pérsia resistiu o anjo. Você está conseguindo me entender, sim ou não? E diz lá, mas o príncipe da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, falando de um outro anjo, um dos primeiros príncipes, Miguel era um anjo graduado. Ele veio, amados, para ajudar-me, diz aqui, ó. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. É porque Daniel começou a buscar acerca de visões, acerca de sonhos, acerca de coisas que estavam para acontecer. Ele começou a buscar a Deus e se humilhou diante de Deus e começou a pedir: Deus, eu quero entender, eu quero compreender isso. Isso agradou o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, agrade o coração de Deus. Sabe esse propósito que nós temos no quarto de oração? Não desista, não pare, não vacile. Ah, pastor, eu nem me lembro mais o que é o quarto de oração. Procure um de nossos obreiros, você vai saber o que é o quarto de oração.
Satanás não quer que você ore, Satanás não quer que você busque. Sabe por quê? Porque assim você não muda de vida. Se eu não orar, eu não mudo de vida. Se eu não orar, eu não vou crescer nas coisas que Deus tem colocado diante de mim. E assim vai ser, meu irmão. Mas nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que jejuar. Estamos numa batalha. Amém, igreja? Meu irmão, Jesus na plenitude do Espírito. Jesus viveu na plenitude do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, toda hora, ele ia ao monte para orar. Ele tinha um tempinho, ele ia para o monte. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que ir para o monte? Não, meu irmão, não é isso. Não, o negócio não está no monte. É que Jesus, para ele ter sossego, para ele conseguir ter um tempo sozinho, só em cima do monte, meu irmão. A Bíblia fala que Jesus e os discípulos, eles não tinham tempo nem de comer, nem de dormir, de tanto que eles trabalhavam. Por isso que Jesus ia para o monte. Você pode fazer no monte, ou você pode fazer o seu monte lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu trabalho. Eu me lembro quando nós estávamos ainda começando essa obra, eu estava trabalhando, né? Daí por um período, né? Eu nadava de manhã antes do trabalho, daí trabalhava o dia todo, ia para a faculdade de noite. Sabe onde é que era o meu monte? Vou falar aqui para vocês uma boa. Eu ia lá para orar, viu, gente? Era no banheiro da empresa. E eu acho que meus colegas notavam que uma vez deu um problema lá. Sérgio sabe onde é que eu trabalhava. Deu um problema e nós precisávamos fazer uma venda assim para bater os números do mês. E o meu coordenador me chamou e disse: cara, vai lá pro banheiro e ora, cara. Ora, porque a gente precisa de um milagre. Isso é verdade, amados. Isso aconteceu, eu não estou inventando para fazer graça. As pessoas sabem quando nós estamos buscando. Preciso dizer que Deus fez um milagre e a gente conseguiu alcançar, meu irmão. Foi tão forte que o meu coordenador marcou daí toda segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês, ele botava um café da manhã e eu trazia uma breve palavra e orava pela equipe. Gente, no início ele nem acreditava em Deus, ele se dizia ateu. Nesse meio tempo a sua mãe desenvolveu um câncer na boca. E os médicos iam tirar uma grande parte da sua arcada dentária, do maxilar. E ele veio me pedir oração. E Deus fez um milagre na mãezinha dele. As pessoas precisam saber que nós somos de Deus, meu irmão. Porque a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Lá no seu trabalho, não seja mais um agente secreto de Cristo. Sabe, você não fala, ninguém sabe que você é cristão. Não seja um agente secreto. Seja um agente do Espírito Santo e do manifestar de Deus no meio dos seus colegas, entre os seus vizinhos. Eu estou desde ontem orando por esse meu vizinho, meu irmão. E eu tenho certeza que nós vamos colher isso, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: a tua luta não é carnal, é espiritual. Por isso ore, busque, leia a palavra, assista a pregações, envolva-se da palavra e desenvolva-se no reino de Deus. Amém, igreja? Então o diabo ele não quer que você faça nada disso, porque ele sabe que se você fizer, vamos voltar lá ao início que nós falamos, se você fizer, você está semeando, e se você semeia, você colhe. Se você buscar o Senhor, Ele se fará achado. Se você buscar a Deus, Ele se fará achado. Amém, igreja? Feche os olhos todos, por favor.